Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu com você, em algum momento, quando você foi tentar fazer alguma compra, alguma contratação de algum serviço, o vendedor te deixou tão confusa que você mandou aquele clássico "vou ver e te aviso" e depois você nunca mais voltou? Porque você ficou tão atordoada, tão assim, confusa, que você falou assim, acho que nem vale a pena, tá muito difícil, deixa pra lá, não vou mais fazer. Então, é disso que eu quero falar hoje. É disso que eu quero falar pra gente tentar se autoanalisar e tentar entender, será que eu também tô fazendo isso na hora de vender os meus doces no Instagram? Será que eu também não tô deixando o meu cliente confuso? Ou será que eu tô deixando ele, assim, quando ele bate o olho, ele chega no meu perfil, ele sabe do que ele vai fazer, ele sabe, ele consegue encontrar todas as informações que ele precisa, o processo de compra é muito claro, ele já sabe lá como é que vai fazer o pedido dele. Será que tá assim? Né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar o seguinte: muitas vezes a gente acha que o processo de encomenda de um doce é algo muito óbvio, é algo muito direto, onde a pessoa tá lá, olhou o seu perfil do seu Instagram, viu várias fotos de doces maravilhosos, lindos, ficou morrendo de vontade, aí ela vai simplesmente entrar em contato com você, vai encomendar e é isso, show! E você acha que isso é um processo muito óbvio, porque para você, na sua cabeça, está muito claro, porque foi você que desenhou aquele processo. Mas, para o cliente, nem sempre está claro, né? Para dar um exemplo, muitas vezes o cliente mal sabe o que é bio, né? O seu consumidor ou sua audiência não sabe nem o que é bio. Às vezes nem você sabe o que é bio. Comenta aqui embaixo se você sabe o que é bio. Porque às vezes você ouve muitas pessoas falando, clica no link da bio, meu cardápio tá no link da bio, entra em contato comigo no WhatsApp clicando no link da bio. Tem muita gente ainda que não sabe o que significa link da bio, né? Então, você tem que ter essa mente, você tem que pensar assim, como que eu posso deixar o mais mastigado possível, sem ser, lógico, aquela coisa... Nossa senhora, tem muita informação, né? Não pode ser nem 8 nem 80. Assim, como eu posso deixar o mais claro possível, mas que de forma rápida e direta o cliente possa chegar no meu perfil e saber o que ele tem que fazer e tirar todas as dúvidas, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos do que as pessoas geralmente mais têm dúvidas para a gente começar a desenvolver esse pensamento, a gente começar a fazer essa autoanálise no nosso próprio perfil. Tá? Então vamos começar pelo seguinte pressuposto: você não é o seu cliente, tá? Ele não sabe o que você sabe, né? Isso é o que eu quero dizer com essa frase. Ele não está dentro da sua cabeça, né? Então, para você, às vezes você está vendendo um brigadeiro gourmet, um pudim gourmet ou algum outro produto mais diferenciado, você acha que o cliente tem obrigação de saber o que é gourmet. Ele não sabe. Então você tem que educar ele com relação a isso, né? O como, a parte do como, eu vou falar um pouco mais pra frente, dando algumas dicas de como você vai fazer isso, mas eu tô mostrando aqui algumas coisas que geram dúvidas, né? Que quando o cliente chega no seu perfil e ele não vê as informações, né? O gourmet foi só um exemplo, mas pode ser qualquer outro aspecto do seu produto, tá? Aí você substitui esse meu exemplo com qualquer outro aspecto que o seu produto traga de diferencial, que você não deixa claro para o seu cliente o que é aquele diferencial, tá? Outra coisa, quem é você, né? E quando eu falo quem é você, não é só para você colocar lá no seu perfil, na descrição da sua bio, feito por @fulana. Aí a pessoa vai lá e clica no arroba e acessa o seu perfil pessoal. Não é isso, até porque as pessoas não querem ter este trabalho, né? Elas querem ver quem é que está fazendo aquele doce ali mesmo naquele perfil. Outra dúvida, como que eu faço o pedido, né? Então, será que é só clicar no seu link da bio, do seu perfil? Ou será que... E aí eu entro em contato com você pro WhatsApp, e aí eu tenho que esperar você me responder para você pedir o cardápio, e aí você entrega o cardápio, aí ela vê o cardápio, ou seja, é assim, é esse processo um pouquinho mais complicado,
Ou tá super fácil, ela clica, ela já tem acesso ao seu cardápio, ela vê o que ela gosta e ela já consegue, a partir do cardápio, entrar em contato com você. Então veja que a ordem dos fatos muda, um pouquinho diferente e faz com que o processo de venda seja mais otimizado. Outra dúvida, é você mesma que faz o doce? Né? É muito comum algumas pessoas ficarem, até se ofenderem de certa forma, de o cliente perguntar, mas é você mesmo que faz? Por que ele está te perguntando isso? Porque ainda não está claro para ele. Mas a pessoa me conhece, ela sabe que sou eu, mas espera aí, se ela está te perguntando, não está totalmente claro. Então, como que você tem que deixar claro para a pessoa que é você que faz aquele doce? Mostrando, aparecendo, né? Se mostrando lá, fazendo aquela produção, entregando para o cliente, finalizando a embalagem, né? Eventualmente aparecendo nos stories, fazendo alguma aparição ali pontual, não precisa também, principalmente para quem não gosta muito de aparecer, não precisa ser uma coisa que você tem que se obrigar a aparecer todo dia, mas você tem que estar presente no seu perfil, no seu stories, no seu feed, né? Deixar lá um destaquezinho com a sua cara para a pessoa conhecer quem é você. Outra coisa, você faz entrega ou você faz só por encomenda e aí eu tenho que ir lá retirar, né? Ou você faz delivery, você usa algum aplicativo de delivery? Não sei. Se você não deixar claro isso, a pessoa vai levantar aquela dúvida. Formas de pagamento. Que tipo de forma de pagamento você aceita? Se você aceita cartão de crédito, se agora com o Pix você também aceita Pix. Se você aceita Pix, qual é a sua chave Pix? Está fácil o acesso, né? Você vai deixar todo esse processo de compra fácil para a pessoa? Tem que pedir com alguma quantidade de dias de antecedência? Ou eu posso pedir e é pronta entrega? Quanto tempo você leva para entregar o meu pedido? E aí, esses foram alguns exemplos, mas você, no seu dia a dia, sabe quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas vão no seu direct do Instagram, ou até pelo WhatsApp, ou nos comentários dos posts. Você sabe quais são as dúvidas e as perguntas mais frequentes. Se você sabe quais são essas perguntas mais frequentes, você vai simplesmente criar um conteúdo que sana essas dúvidas para você não só mais precisar responder individualmente, como você vai ter um lugar, um destacado, que no caso aqui eu vou falar sobre os destaques, para você produzir esse conteúdo que vai sanar essa dúvida e deixar nos destaques, para ficar de fácil acesso. E por que eu disse não só? Porque não significa que só porque está nos destaques, se as pessoas continuarem a te perguntar no direct, você vai parar de responder. Não, tá? Até porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas muitas vezes não leem, não prestam atenção, mas assim, independente disso, tem uma parcela que presta atenção. Tem uma parcela que já é mais autônoma, já é mais independente, já é capaz de chegar no seu perfil e encontrar a resposta que ela precisa. Mas para todas aquelas outras pessoas que não são capazes, você ainda vai ter que dar aquele atendimento individual, aquela atenção individual, respondendo a mesma coisa que já está lá de fácil acesso para a pessoa no perfil. Isso é natural, tá? E fazendo isso, quando você cria esse conteúdo, sanando essa dúvida e deixando num destaque, principalmente quando você cria esse conteúdo em vídeo, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só, não é? Por quê? Porque você está sanando uma dúvida e você ainda está aparecendo, que é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, de você mostrar ali o seu rosto, né? Porque as pessoas, elas vão se conectar com você. É óbvio que elas vão pedir o doce, vão encomendar com você o seu doce porque elas gostaram do seu doce, elas viram que é lindo e elas ficaram morrendo de vontade. Mas o que vai conectar com aquela pessoa é você, porque ela pode muito bem comprar de outra pessoa. Só que ela viu ali o seu doce, ela gostou de você, da forma como você trabalha, da forma como você apresenta o seu trabalho, e é por isso que isso é um dos grandes fatores que vão fazer a pessoa comprar de você e não do
concorrente. E aí a gente está falando o quê? De dúvidas que as pessoas têm quando elas chegam no seu perfil. Ok. Se a gente fosse colocar outro nome para essa palavra dúvidas, quais seriam a outra palavra que se encaixa e que justifica, que na verdade explica o porquê que as pessoas estão indo embora, o porquê que as pessoas estão falando para você, vou ver e depois te falo e nunca mais voltam? Porque as dúvidas nada mais são do que objeções. As pessoas elas estão chegando no seu perfil, estão ficando confusas porque elas não entendem o que elas têm que fazer ou o que você está mostrando lá para elas. E isso gera uma objeção, fazendo com que ela desista de comprar de você. Então, o seu trabalho principal, é claro, é produzir os doces, é colocar lá no seu perfil e divulgar e tal. Sim, com certeza. Só que você também tem que ter essa mentalidade de empresário, onde você tem que saber de que forma que você vai mostrar o seu produto para evitar ao máximo ter esse tipo de objeção do seu cliente, tá? Então você vai deixar tudo o mais mastigado possível para que ele não tenha nem passe pela cabeça dele essa objeção, que vai fazer com que ele desista, ok? Então, como quebrar essas objeções? Primeira coisa que eu falo para você quebrar as objeções, é que você esteja atento, que você saiba ouvir, que você saiba prestar atenção no que está acontecendo. Então, assim, você tem que prestar atenção nos comentários que você recebe nos seus posts, nas mensagens que você recebe no seu direct e no seu WhatsApp, quando você está no processo ali de negociação com o seu cliente. Você vai prestar atenção nas entrelinhas. Então, toda vez que alguém, por exemplo, falou que estava lá com você no WhatsApp, conversando no direct, tirando dúvidas, quando ele mandou o vou ver, depois te falo, você vai lá naquela conversa e você vai ler o que precedeu o vou ver e depois te falo. Que tipo de dúvida que ele teve antes de me falar vou ver e depois te falo, que depois do nada ele sumiu, né? Então, será que de repente ele falou assim, eu tô em dúvida porque são muitos sabores e eu não sei qual escolher. E aí você dá uma resposta que não satisfez o que ele queria ouvir. E aí ele falou, beleza, vou ver e depois te falo, e nunca mais voltou. Aí você fala, foi aí. Eu não fui claro o suficiente. Ou então eu não persuadi ele o suficiente para que ele voltasse. Ou para que ele desse realmente mais um passo no processo da negociação, né? Eu simplesmente perdi ele, né? Então, uma coisa que você sempre tem que fazer, quando a pessoa tem uma dúvida, você não vai simplesmente sanar aquela dúvida, é o que eu sempre falo. Se você me acompanha nos stories, você vai ver que eu sempre dou esse tipo de dica, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, é só seguir o @escola de doce, tá? Não deixa de me seguir lá, porque todo dia eu posto diversas dicas muito legais. Mas assim, toda vez que você vai sanar uma dúvida do seu cliente, ele te fez uma pergunta e você está respondendo ali para ele, você não simplesmente responde a dúvida. Você responde a dúvida e você termina com um faz sentido? O que você acha? Né? Você faz alguma pergunta que no final a bola está com o cliente. Porque se você fizer se você sanar a dúvida dele e ir embora, morreu a conversa e você não tem como resgatar mais aquela conversa, né? Se o cliente já estava com algum pé atrás assim de acho que eu não vou pedir, você simplesmente ajudou ele. Ele não vai mais voltar mesmo, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei lá eu não sei que sabor que eu peço. Aí você fala assim, olha, os nossos sabores mais pedidos são esse. Qual você gosta mais? Ou que tipo de, sei lá, não sei, que você gosta mais, né? Então, de repente você falou de sabores mais com frutas, ou sabores mais à base de chocolate, ou sabores que tem álcool, né? Então, dessas categorias aqui que eu te falei, que tipo que você gosta mais? E nisso você vai
gerando uma conversa com seu cliente para você conseguir entender realmente o que ele está procurando, e você não deixa a conversa morrer enquanto ele não finalmente finaliza, né, a encomenda com você, e dessa forma você não perde aquela conversa, tá? Então, essa é uma ótima forma de você quebrar objeções no 1 a 1, né, quando você está com o seu cliente e ele tem uma dúvida. Agora, tem também a outra forma de você quebrar objeção, que é você criando conteúdos que quebram objeções, que são as objeções mais frequentes, tá? Então eu vou começar a falar de algumas das mais frequentes que tem quando a gente está falando aí de confeitaria, de pessoas que querem fazer doces para vender. Então, primeira dúvida, se a pessoa não te conhece, primeira coisa que ela vai chegar no seu perfil, e por mais que ela veja que tá maravilhoso, ela vai falar assim, mas será que é bom mesmo? Ela não te conhece. Então você tem que colocar depoimentos, você tem que postar depoimentos dos seus clientes elogiando o seu produto. Se você não tem nenhum, você não vai fabricar nenhum, certo? Mas a partir do primeiro momento que você fez a sua primeira entrega, que você entregou a sua primeira encomenda, né, você vai, e dali por diante, claro, você vai sempre pedir o feedback do seu cliente. Você sempre vai voltar com ele e falar assim, e aí, o que você achou? Né? Em outros momentos, você vai ter esse feedback espontâneo, que o cliente ele vai simplesmente postar lá no Instagram dele, no stories dele, e vai falar assim, amei, maravilhoso, e vai te marcar. Então você vai aproveitar esses momentos em que o cliente faz isso ao seu favor e vai salvar como um acervo de depoimentos. Quanto mais você tiver, mais vai ficar irrefutável, né? A pessoa não vai conseguir discordar de que o seu doce é bom, de que você realmente tem qualidade. Agora, se você recebe esses depoimentos e guarda para si, você está perdendo uma ótima oportunidade de mostrar para as pessoas, né, para os seus próximos clientes, né, seus possíveis futuros clientes, de que, olha, pode chegar que meu doce é bom, tá? Aí, além do será que é bom, vem também uma outra dúvida. Mas será que é de qualidade? Né? Não sei que tipo de produto, que matéria-prima que ele usa. Né? Será que ele vai usar o chocolate guarda-chuvinha lá para fazer os meus brigadeiros ou ele está usando um chocolate bacana? E isso, claro, tá? Depende do seu público. Tem público que quer o chocolate guarda-chuvinha. Você tem que ter feito a sua pesquisa de cliente antes de, né, começar a realmente produzir. Mas de repente você está trabalhando com um cliente, com um perfil de cliente que ele preza um pouco mais por uma qualidade um pouco melhor, porque o bolso dele às vezes até pode pagar, não sei, enfim. Vai depender de cada caso, mas é só um exemplo aqui. E aí ele fala assim, mas será que é bom? Será que é de qualidade? E aí você não mostra de nenhuma forma, né, no seu perfil, nos seus conteúdos, que você trabalha com produtos de qualidade. Então o que você vai fazer? Próxima produção que você fizer, ou mesmo que você não esteja com encomendas à vista, você vai fazer testes, porque a gente sempre tem que fazer testes, testar as nossas receitas, tá? A gente não vai começar a vender alguma coisa sem, né, ter testado antes. Então, quando a gente está fazendo esses testes, em qualquer momento que a gente está fazendo uma receita, a gente vai documentar isso com fotos, com vídeos, né, fazer stories, fazer vídeos para deixar no feed, fazer reels, fazer, enfim. Você vai documentar isso para mostrar para o seu cliente, tanto que já te conhece como que ainda vai te conhecer, que você realmente trabalha com produtos de qualidade. Então, é você chegar lá e mostrar sua bancada lá com os ingredientes. É o leite moça, é o chocolate da Calebo, então é um chocolate nobre nacional, Cical, enfim, você vai mostrar, tá? Ou você vai mostrar de forma direta, mostrando, olha só, isso aqui que é o que eu uso, ou você vai mostrar de forma subliminar, onde você tá fazendo um outro tipo de conteúdo, mas eles estão ali, ó, sutilmente você tá mostrando que ele tá ali e você usa aquele produto, tá? Então, assim você quebra a objeção da qualidade, do será que tem qualidade. Um outro exemplo que eu já comentei, eu não sei qual sabor escolher, isso também vai muito de encontro ao seu cardápio.
se o seu cardápio é muito extenso, se o seu cardápio dá muitas opções, há grandes chances de o seu cliente paralisar, tá? Isso já é comprovado cientificamente. Quando você dá muitas opções, a pessoa paralisa e há muito mais chances de ela desistir e ir embora do que ela realmente tomar uma ação de fazer uma encomenda com você. Então, o que você tem que fazer sempre é deixar, primeiro, o seu cardápio o mais simples de entender possível, tá? Você não precisa ter 1 milhão de opções no seu cardápio, você tem que trabalhar o seu cardápio de forma inteligente, tá? Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre isso, só sobre cardápio, como você deixar o seu cardápio mais fácil, mais digerível e mais, enfim, mais direto para que as pessoas realmente façam a encomenda com você, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber. Mas, digamos que o seu cardápio tá tudo ok e aí a pessoa ainda assim tem essa objeção. Você vai fazer aquele tipo de conteúdo que eu falei. Então você vai falar quais são os seus sabores mais vendidos, quais são os sabores mais pedidos, o que as pessoas mais gostam. E você também pode fazer isso em momentos de depoimentos também, tá? Quando a pessoa te deu um depoimento falando de um determinado sabor que ela gosta, isso daí é uma alavanca que você dá para você mostrar para os seus outros clientes que estão em dúvida de qual sabor pedir, que olha só, esse aqui é muito bom, olha só que o meu cliente falou desse sabor em específico. Né? Porque quando a gente tem indicação de outras pessoas, é automático para o nosso cérebro fazer uma escolha muito mais fácil, tá? Por que que você entra no site da Amazon ou alguns outros sites que tem aquela área lá de reviews, né? Que são as resenhas, onde você lê qual que foi a opinião da pessoa, daquela pessoa que comprou aquele produto. Por quê? Eles deixam aquilo ali para que quem ainda não comprou e está em dúvida, quebrar a objeção. Então ele vai lá na parte de reviews, ele vai ler, ele vai falar assim, nossa, um monte de gente falando que é bom, legal, vou comprar. Produza para essa dúvida, voltando, né, que eu acabei entrando em outros méritos, mas para esse tipo de dúvida específico de tenho dúvidas sobre qual sabor pedir, mostre quais são os sabores mais pedidos, faça conteúdos perguntando para as pessoas o que você mais gosta. Você gosta de, vamos lá, você está fazendo pudins. Você gosta de pudins mais à base de chocolate, à base de frutas, à base de nozes? O que você gosta mais? E aí você começa a ver qual que está sendo aquela interação das pessoas, né? A interação pode ser em formato de comentários nos seus posts, ela pode ser também em forma de enquetes que você joga também nos stories, e aos poucos você vai, além de gerando essa interação, você vai entendendo realmente o que o seu cliente está buscando, né? E isso vai até te ajudar a cada vez mais lapidar o seu cardápio com opções que você sabe que é o que o seu cliente mais gosta, que é o que ele mais procura. Tá bom? E tem alguns outros tipos de dúvida que não são tão frequentes, mas elas acontecem e que você pode usar para gerar conteúdo de caráter informativo para o seu cliente que vai ajudar eles a tomarem decisões e também vai mostrar a sua autoridade naquele assunto, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa ela quer fazer um pedido com você, porque ela vai dar uma festa, só que ela não tem noção quanto que ela tem que pedir, porque ela não sabe quantas unidades são por convidados, ela não sabe como que ela tem que servir, ela não sabe com quanto tempo ela tem que tirar da geladeira ou se ela tem que deixar na geladeira até servir. Então, você tem que criar esse tipo de conteúdo, seja no seu feed, seja para deixar nos destaques, seja... Nos stories aí eu já acho que você pode dar uma diquinha ou outra no dia a dia, mas é importante que você tenha esse tipo de conteúdo fixo, que seja no feed ou nos destaques, tá? Na questão do brigadeiro gourmet, quantos brigadeiros gourmets eu devo pedir por pessoa para minha festa? Aí você vai lá e vai fazer esse tipo de conteúdo. Vou fazer uma festa e eu quero servir, eu vou fazer um almoço especial e eu quero servir os seus pudins gourmets de sobremesa. Quantos eu tenho que pedir? Ou então assim, ó, recebi o meu pudim. Legal. E agora, como é que eu desenformo? Tem algum truque? Como é que eu faço? Ou então,
eu comprei, você faz bolos de espatulados de buttercream, que é aqueles bolinhos de 15 centímetros, né? Chega na casa do cliente, ele não sabe como cortar. Esse tipo de conteúdo informativo que você tem que mostrar para o seu cliente, que vai ajudar ele e que mais ainda vai fazer ele se visualizar consumindo aquele produto. Quanto mais você imerge ele dentro desse ambiente onde ele se imagina consumindo, ele se imagina desinformando, se imagina cortando, você faz ele parar para pensar quantos brigadeiros ele tem que pedir para a festa dele, você já quebrou uma pequena barreira ali, uma pequena objeção, e você já deu um passo a mais, já fez ele dar um passo a mais naquele processo de compra com você, tá? Veja que é muito sutil, mas cada vez que você entrega um produto, um conteúdo de valor para o seu cliente, você faz ele dar mais um passo na sua direção. E um último exemplo aí de dúvida, né, de objeção, enfim, em relação à validade, em relação ao congelamento. Então, eu posso comprar de você, chegando aqui na minha casa, quanto tempo eu tenho para consumir? Ou eu posso congelar, né? Então, esse tipo de coisa você tem que falar, você tem que deixar claro para o seu cliente. E usar o mesmo tema para abordar ele de diversas formas, né? Porque a gente sabe que vai chegar um momento que você já sanou todas aquelas dúvidas. Mas aí você não significa que acabou o seu conteúdo. Você vai mostrar ele de outras formas, você vai mostrar o mesmo conteúdo que tira aquela dúvida de uma outra forma. Então, primeiro você escreveu um post, você fez uma imagem com escrita, legal. Dali a alguns meses, você vai fazer aquele mesmo tipo de post com uma foto, com um vídeo e assim por diante. Você vai variando a maneira como que você mostra esse conteúdo para os seus seguidores, né, que são seus prospectos, seus futuros clientes, até porque quem chega hoje no seu perfil, nem sempre ou muito poucas vezes ela vai ficar rolando lá embaixo até chegar a primeira coisa que você postou. As pessoas, elas chegam, elas começam a te seguir dali para frente. Então não tem problema nenhum em você repetir conteúdo. Tá? Muito pelo contrário, a repetição vai fazer com que o seu cliente cada vez mais entenda a forma como você trabalha, tá bom? E aí, você vai pegar todos esses conteúdos que são os principais, e você vai colocar eles de forma fixa num lugar para facilitar quando a pessoa chega no seu perfil. Então, vamos lá. O que a gente falou até agora? A gente falou dos depoimentos dos clientes. Então, você vai lá, você vai colocar um destaque que vai chamar depoimentos. E aqui eu quero frisar para isso, para você realmente nomear os seus destaques, porque não é difícil você chegar em um perfil que está vendendo doces e aí aquelas bolinhas lá que são os destaques, tá tudo assim com o nome, destaques, 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 destaques. Ninguém vai ter paciência de ficar entrando em destaque por destaque para saber do que se trata aquele destaque. Então você tem que colocar um tema principal ali. Então ali fala sobre depoimento de cliente. Então você vai nomear aquele destaque como depoimentos. Então agora eu quero falar sobre a qualidade. Qualidade. Aqui eu vou falar sobre os mais pedidos. Aí você vai nomear mais pedidos. A parte sobre como servir. E por aí vai. Formas de pagamento. Pagamento, tá? Deixe uma palavra-chave central que sinalize o que significa aquele depoimento, aquele destaque, para ficar fácil do seu cliente bater o olho e entender. É sobre essa minha dúvida, deixa eu ver. Aí ele vai lá e clica para entender o que significa. Uma outra coisa legal também de você deixar nos destaques são provas, né? Eu fiz assim, mas não é nem assim, é prova mesmo. Prova de que você tem autoridade, que você sabe o que você está falando ali daquele assunto. Então, se o seu perfil é focado em fazer pudins gourmets para vender, você se especializou naquilo, né? Você não está fazendo a receita da sua cabeça, você realmente se especializou naquilo. Então, de repente, você fez o meu curso, né? E o meu curso, ele entrega certificado. Então, o que você vai fazer? Você vai postar aquele certificado nos seus stories ou no seu feed, e aí você vai salvar num destaque que vai chamar, sei lá, certificados.
E aí todos os cursos que você fizer, você vai jogando ali, naquele destaque, certificados. Quando a pessoa chegar naquele destaque e ver quantos cursos você já fez, por quantas coisas você já passou, isso vai reforçar ainda mais a confiança nela no seu trabalho. Então, de repente, você fez um curso presencial e aí você registrou lá uma foto na mesa com os professores, com os colegas e você estava lá uniformizada. Tira a foto, posta lá no seu stories, salva no destaque, certificados. E aí você vai alimentando aquele destaque. Agora, cuidado com a quantidade de destaques, tá? Você tem que ver e você vai selecionar, né, quais são as principais dúvidas no seu caso para você colocar em destaques. Porque senão, se você colocar muito destaque, também acontece aquela mesma coisa que você não quer. Você transformou aquilo em muitos obstáculos, em muita informação, a pessoa vai ficar extremamente confusa, o que ela vê primeiro e não vai ver nada e vai embora do seu perfil. Então, cuidado também com a quantidade, tá? Coloque somente os essenciais, tá? As informações essenciais que você sabe que a pessoa sempre vai ter. Uma outra dica de destaque que eu sempre acho legal falar é como pedir. Você tem que mostrar para a pessoa como é fácil ela fazer o pedido com você. Você vai arranjar alguma maneira de mostrar como que ela tem que pedir. Ou você vai falar para ela, olha, para você pedir, você tem que fazer isso, 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 em passos, tá? Passo 1, faz isso. Passo 2, faz aquilo. Passo 3, faz aquilo. E você transforma aquele processo numa coisa... são só 3 passos para pedir, é facinho. Né? Ou então você grava a tela do seu celular para deixar uma coisa bem lúdica para a pessoa entender como é que faz o pedido com você. Então você grava a tela do seu celular, existem aplicativos que você encontra de graça na internet para isso. E aí você mostra, olha, você chega aqui no meu perfil, você clica aqui no link da minha bio. Bio é essa partezinha aqui, esse cabeçalho do meu perfil, explica para a pessoa, tá? Porque tem gente que não sabe o que é bio. Clica aqui, na hora que você clicar aqui, no mesmo momento você já vai receber o meu cardápio, tá? E aí vai depender da sua estratégia, né? Se de repente a pessoa clica no seu perfil, vai para o seu WhatsApp, mas quando ela te dá um oi ali no seu WhatsApp, você já cadastrou uma resposta automática que manda para ela o seu cardápio, isso é uma dica muito legal. Que aí a pessoa não precisa ficar esperando você responder para receber o seu cardápio. Ou então você já deixou o link direto do seu cardápio ali, não sei. Mas enfim, você vai explicar para a pessoa. Olha, é assim, assim, assim que você pede. Pronto. A pessoa vai entender que o processo de comprar com você é muito fácil. E aí você explica, você tem que pedir com tantos dias de antecedência, ou então eu tenho em pronta entrega alguns produtos, entre em contato para saber quais estão disponíveis imediatamente. Tá? E aí vai depender de cada caso vai ser um caso. Outra coisa que tem que estar sempre muito claro é a sua bio, tá? Então você vai colocar também algumas frases principais ali na sua bio para que seja o mais claro possível. Então, onde você tá, né? A pessoa vai chegar no seu perfil e ela é de São Paulo, mas você tá no Rio de Janeiro, então não adianta nada, ela não vai conseguir encomendar de você. Então você vai falar assim, você vai colocar sua frase, sua descrição, né? O que você faz ali. Aí você vai escrever onde você tá, você faz entrega, você vai colocar alguma informação extra ali e aí você vai colocar uma chamadinha para ação para a pessoa clicar ali naquele link. O que é uma chamada para ação? É você simplesmente escrever assim, ó, clique no link abaixo para acessar o meu cardápio. Clique no link abaixo para entrar em contato comigo. E aí coloca um emojizinho de flechinha ali para baixo para a pessoa saber. Ou então clique no link azul abaixo, né? Porque o link é azul, então fica mais fácil. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é link. Então você tem que falar para ela, olha, clique no link azul abaixo para você acessar o meu cardápio. Então deixa sua bio de uma forma clara para a pessoa entender onde você está, o que você faz e como ela consegue acessar o seu cardápio, tá? Fora isso, você tem que ter os botões principais que, quando a gente tem uma conta comercial no Instagram, ele oferece pra gente. Se você não tem uma conta comercial no Instagram ainda, você tem que converter a sua conta pessoal para uma conta comercial.
Tá? É fácil, é só você ir lá nas configurações e você consegue fazer isso. E aí, você com uma conta comercial, você vai ter a opção de colocar um botão ali na frente do seu perfil, na sua bio, de contato, onde a pessoa vai poder ver qual é o seu e-mail, qual é o seu telefone e a sua localização exata, para ela ver aonde exatamente você tá. Eu quero colocar tudo isso que eu falei em prática, mostrando um perfil de uma aluna nossa que ela faz brigadeiros gourmet para vender. Eu vou falar algumas coisas que eu tô vendo no perfil dela que são legais e algumas coisas que ela pode melhorar. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo para mim se você gostou. Um beijo e até a próxima!